Você precisa, eu preciso, nós precisamos aprender a nos satisfazer em Cristo. Bom dia, graça e paz. A gente continua aqui, Salmo 16. Lembrando, hoje à noite, live sobre homeschooling às 20 horas. Vou responder as perguntas ali que vocês tiverem ao vivo. Pode fazer a pergunta ao vivo também. Salmo 16. Senhor, Tu és a porção da minha herança, o meu cálice, Tu és quem garante o meu destino, ou, na versão revista atualizada, Tu és o meu arrimo. Eu quero desenvolver um pouco mais sobre isso, essa questão de aprender a estar satisfeito em Cristo. Como que nós percebemos, ao longo da Escritura e da própria experiência, eu falo como pastor e na minha experiência como ser humano, como cristão, como que isso de aprender a se satisfazer em Cristo, a confiar em Cristo, a descansar em Cristo, como que isso é a base da felicidade? Sim, porque se você está sempre satisfeito em Cristo, você está realizado em Cristo, você não vai sentir falta de nada. Então, isso é uma verdade cristã que a gente precisa aprender, a gente precisa desenvolver isso. Ele é minha riqueza, ele é tudo. Nós percebemos isso por toda a Escritura. Deixa-me dar um exemplo histórico disso. Lembra, acho que já falei aqui sobre o Agostinho. Agostinho escreveu o livro A Cidade de Deus, e ele narra aquele período em que os bárbaros invadem Roma e vão destruindo tudo, vão estuprando mulheres. Há relatos de Agostinho fazendo acordo para que mulheres... Isso eu ouvi semana passada de um professor, Agostinho falando sobre... fazendo acordo para que as mulheres que estivessem na igreja não fossem violentadas. Então, assim, o negócio foi horrível. E a gente sabe disso porque a gente lê o livro... A gente sabe alguma coisa nesse sentido porque a gente lê no livro A Cidade de Deus e ele fala sobre isso. Ele fala justamente sobre isso, que no livro A Cidade de Deus acusam os cristãos. Roma está caindo por conta dos cristãos. E ele diz, é o contrário. Foi justamente aqueles que estavam nas igrejas, diz ele no livro A Cidade de Deus, justamente aqueles que estavam na igreja que foram poupados. Ou seja, foi o cristianismo que o salvou. Ou seja, foi um negócio horrível. Ele fala sobre suicídio. Olha, suicídio não é uma coisa virtuosa. Por quê? Era algo que estava fazendo parte da mentalidade de muitos cristãos. Muitos estavam... A angústia era tamanha que muitas pessoas falaram em suicídio. Então, esse é o contexto. Olha que contexto, gente. É um contexto muito terrível. E em todo esse contexto, Agostinho vai falar de algumas pessoas que estavam muito profundamente abatidas. E ele diz assim, olha, elas ficaram assim porque elas amavam demais essas coisas. E aí perceberam que ao perderem essas coisas, elas amaram mais do que o necessário. Então, essa é uma perspectiva para a gente se lembrar dessa advertência cristã de que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e colocá-lo como a razão das nossas vidas, não pessoa ou qualquer outra coisa. Aqui Agostinho está dizendo, sabe por que essas pessoas ficaram tão deprimidas e abatidas? Porque elas amaram as coisas mais do que deveriam. Porque Deus nos chama a amar família, a sermos gratos com os bens que temos, mas a colocá-los todas essas coisas em segundo plano. Deus é como maior. Então, Agostinho, ele faz essa advertência. Sabe por que essas pessoas ficaram profundamente abatidas? Porque elas não estavam completamente satisfeitas em Cristo. Então, isso é um testemunho. É isso que a gente vê também em Paulo, que eu vou soltar um vídeo hoje sobre isso. Paulo fala, olha, obrigado pelo vocês me enviaram dinheiro, mas eu estou falando isso aqui não porque eu tenho algum problema financeiro, não porque eu esteja preocupado com a questão financeira, porque eu estou satisfeito em Cristo. É isso que... Gente, Paulo está preso, gente. Ele está na cadeia. E ele diz, porque eu aprendi a estar satisfeito em qualquer circunstância. Pelo amor de Deus. E vejam as circunstâncias que Paulo passou. Paulo sofreu todo tipo de horror. E ele diz, mas eu estou satisfeito em Cristo. Olha como que a gente precisa aprender isso. A estar satisfeito em Cristo. A estar contente em Cristo. A se alegrar no Senhor, como Paulo fala em Filipenses. 3 vezes ele fala, se alegrem no Senhor. Não coloque a razão da sua alegria no seu filho, no seu trabalho, em qualquer outra coisa. O Senhor é a razão da sua alegria. Essa é a perspectiva cristã, de satisfação em Cristo. Eu me lembro de ouvir de um pastor dizendo o seguinte, quando você vai à Torre Eiffel, é Torre Eiffel? Torre Eiffel. Me ajudem aí nos comentários. Vou citar outro exemplo, vai. Você vai nas cataratas lá em Foz do Iguaçu, você não sai daqui para ir para as cataratas para comprar o souvenir, uma camisa, alguma coisa. Você vai para ver as cataratas. As cataratas são a grande bênção, o grande atrativo.
E esse pastor falava exatamente isso, que a maior bênção do cristianismo é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Ele é. Vamos lembrar o que a Escritura diz que ele é? Ele é a raiz de Davi. Ele é o rei dos seis. Ele é o consolo da viúva. Ele é a força. Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que levou sobre nós, sobre ele, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele é a estrela da manhã. Me ajudem? O que ele é? Ele é o marido da viúva. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é tudo, você pode reparar, tudo. Ele é a água da vida, ele é a porta, ele é a figueira, a videira. Ele é tudo. Tudo que a gente precisa, ele é. Ele é a água que alimenta, que sacia. Ele é o pão que alimenta a alma. Ele é a videira que dali sai a uva, e a uva sai o vinho, e o vinho denota o prazer, a alegria. Ele é. Ele é o amigo. Ele é o amigo. Ele é o consolo da viúva. Ele é pai dos órfãos. Ele é consolador. Esse é o nome dele, do Espírito Santo. Consolador. Ele é pai. Ele é pai. Ele é o nosso Deus. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é a raiz de Davi, ele é a raiz das nossas vidas. Ele é o Senhor absoluto sobre o universo. Ele é o presente de Deus para nós. Ele é. Portanto, é isso que eu e você precisamos. Ver toda a nossa vida com essa perspectiva, que todas as outras coisas, elas existem para a glória de Deus. E elas são instrumentos de Deus para nos darem alegria. Mas elas não são um fim em si mesmas. Elas são um meio que Deus nos alegra. Seja o abraço de alguém, seja quando você recebe um bem financeiro. Enfim, todas as circunstâncias são meios que Deus usa, mas é Ele mesmo quem nos alegra. É Ele mesmo. Portanto, o que eu e você precisamos é nos lembrar disso, que Cristo é tudo em nós. Lembra daquele monge que olhava para o copo com água e o pão e dizia, tudo isso, e Jesus também. Tudo isso. Eu tenho uma frase que, eu nem sei se é minha ou se eu aprendi com alguém, mas o que nós temos em Cristo é maior do que aquilo que nós não possuímos na vida. Outra que eu sempre digo é, eu posso não ter tudo que eu quero, mas eu possuo muito mais do que eu mereço. E eu estou em Cristo. Paulo diz que nós estamos em Cristo, nas regiões celestiais. Essa é a perspectiva cristã. O cristão está em Cristo, ele é amado por Deus, ele está nas posições celestiais, ele é rico de todo tipo de bênção espiritual, diz Paulo em Efésios. Portanto, em meio às dificuldades, lembre-se disso, da satisfação que nós temos em Cristo Jesus. Lembre-se da satisfação que só Cristo pode dar. Vamos encerrar a semana agradecendo? Obrigado, Senhor, por mais uma semana, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que o teu cuidado esteja sobre nós, que a tua mão poderosa esteja sobre nós, que o Senhor nos alcance mais e mais. Livra-nos do mal, livra-nos, Senhor, livre-nos de todos os caminhos errados, livre-nos de cair em tentação e faz-nos andar contigo, ó Rei da Glória. E que nós possamos, como Provérbios ordena, como a tua palavra ordena, guardar o nosso coração sobre todas as coisas e colocá-lo no lugar certo. Em ti, ó Deus, o Senhor é a nossa riqueza, o Senhor é a água que sacia a nossa alma, o Senhor é o pão que alimenta a nossa alma, o Senhor é o ombro amigo, ó, o Senhor é a lâmpada que ilumina os nossos pés, o Senhor é o consolo para o abatido, o Senhor é o ombro amigo para aquele que está sozinho. Ó, o Senhor, ó Deus, é a justiça para nós que nascemos em pecado. O Senhor é tudo, Pai. O Senhor é tudo que precisamos. Nós te bendizemos. Amém. Amém, gente. Então, hoje à noite estaremos aí, 20 horas live, hein? Não perca.
E a pregação eu vou soltar hoje também, 5h30. Essa pregação, como é que eu vou chamar essa pregação? Satisfação em Cristo ou enfrentando? É a pregação de hoje aí. Assista. Deus abençoe, gente.